Bem, gente, tudo bom com vocês? Olá a todos. Vamos começar mais uma aulinha? Bem, gente, vamos falar nessa aula de hoje sobre os organismos desse reino aqui, ó, chamado de Reino Monera. Esse reino é o reino onde nós vamos encontrar aí, né, as bactérias como organismos mais conhecidos, né? As bactérias, mas não são só elas, nós temos aí também as arqueobactérias, que são organismos que foram descobertos mais recentemente, né? As arqueobactérias, que atualmente, na realidade, a gente chama mais de arqueas do que arqueobactérias, porque elas não têm uma relação a não ser do tipo celular com as bactérias, elas são bem diferentes, na realidade. Mas a gente vai falar um pouco disso. E as cianobactérias, tá? Que são organismos fotossintetizantes. São bactérias, essas sim são bem próximas às bactérias, e são organismos que fazem fotossíntese, autotróficas, por isso. Então, né? Autotróficas. Beleza? Então vamos lá. Bem, quais são as características gerais de um organismo para que ele seja colocado nesse reino Monera? Né? O que a gente vai ter? O que esses organismos têm que apresentar? Primeira coisa, eles têm um núcleo primitivo, né? Eles têm um que a gente vai chamar de nucleóide. Aqui é um núcleo primitivo, que é um núcleo sem carioteca. Tá? Um nucleóide seria um núcleo sem carioteca. Carioteca que tem vários nomes, tá? Que é o envoltório do núcleo, beleza? Mas eles têm outras características além disso, né? Então, vamos lá. Primeira característica, eles não têm essa carioteca. Carioteca ou envelope nuclear, ou envoltório nuclear, tá? Ou membrana nuclear também, todos servem. Mas atualmente a gente chama mais de envoltório nuclear. Assim, o material genético fica disperso no citoplasma, tá? Em uma região chamada de nucleóide. Beleza, gente? Então, eles têm material genético, DNA normal, só que esse DNA fica disperso no citoplasma. O material genético, né, como eu falei, o DNA, é um único cromossomo nesses organismos, que é circular. Ele fica emaranhadinho, mas ele ele inicia no mesmo lugar, no mesmo ponto que ele termina, né, vamos dizer assim. Então, é um DNA que é circular, diferente do nosso, que é separadinho, né, em cromossomos separados. Então a gente tem uma fita que vai do início a um fim. Aqui não, a fita deles é circular. E não está associada a proteínas, diferente dos eucariontes, que tem lá as histonas que vão fazer parte, né, do DNA. O DNA vai se enrolar nas histonas. Pode apresentar um outro DNA, um DNA extracromossomial, que a gente chama de plasmídio, que no caso das bactérias são hoje até utilizadas para a questão da biotecnologia. Tá? Não apresentam organelas membranosas intracelulares, ou seja, não tem nenhum daqueles retículos, complexos de Golgi, nada disso. São células extremamente simples. Tá? E apresentam ribossomos dispersos no citoplasma, lembrando que esses ribossomos são do tipo 70S. Tá? Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada lá de novo na nossa videoaula sobre
as organelas citoplasmáticas, que lá eu faço a distinção dos ribossomos procarióticos e eucarióticos, que são diferentes. Tá? Então, ribossomos aqui dos seres procarióticos do tipo 70S. Avançando. Então, como é que é a filogenética desse grupo? Nós vamos chamar de Monera esses organismos aqui simplesmente porque eles são procarióticos. Mas se você olhar para o agrupamento, nós vamos ver que árqueas estão mais próximos de eucária do que de bactéria. Tá? Os árqueas não são um grupo que estão saindo daqui. Né? Poderia ser, mas não é. É um grupo que está saindo do mesmo braço, tem o mesmo ancestral que os eucária. Portanto, árquea e eucária são mais próximos. Só que árquea é também procariótico. Por isso ele é agrupado nos moneras, apesar de não ser tão próximo filogeneticamente das bactérias. Tá? Então, a árquea e bactéria formam esse reino de um modo muito artificial. Né? Ele não tem valor, essa coisa de serem procarióticos não tem valor taxonômico. Tá? Porque não são organismos muito aproximados. Né? Eles estão distantes. A única coisa que eles vão ter é que as células são procarióticas. E aqui do diferente, vamos ver um domínio chamado eucária. Né? Então, isso aqui foi agrupado em 3 domínios diferentes. O domínio eucária, onde vamos ter lá os prototistas, nós vamos ter os fungos, nós vamos ter as plantas e nós vamos ter os animais, que são organismos eucariontes. Agora, a gente vai ter um domínio aqui, bactéria, na verdade, eubactéria, e nós vamos ter um outro domínio, chamado de domínio árquea. Tá bom? Então, esses 3 domínios, sendo que esses 2, na nossa classificação aqui, vão entrar no reino Monera. Mas lembrando, eles são muito diferentes. Muito não, mas são bem diferentes. Tá? Então vamos ver os árquea nessa nossa aula. Arqueobactérias era o nome mais antigo, que a gente assume aqui. Elas são de 3 tipos. São organismos que vivem em ambientes que, para a gente, são ambientes extremos. Então, nós chamamos elas de extremófilas. Porque vivem em condições de vida extremas. Para a gente, óbvio. Para elas, é a casa dela. Então, nós vamos ter de 3 tipos. As metanogênicas, que são assim chamadas porque produzem um gás metano. Estão presentes aí nos mangues, né, como esse caso, esgotos, pântanos. Tá? E ainda vão ser elas que estão presentes no rumen, que é um dos estômagos dos ruminantes. Tá? Elas estão presentes também no rumen. Portanto, produzem metano também durante a digestão dos ruminantes, né? O que vai gerar aquela coisa de que o gado, né, a produção de gado gera metano. Né? Aquela coisa do flátulo do gado, né? Do pum do gado ter metano, é verdade. Elas são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, ok? E são anaeróbias restritas, ou seja, não vivem em ambiente com oxigênio, somente ambiente sem oxigênio e com presença de outros gases, ou não.
As termófilas. Termo vem de calor, ok? Então são encontradas em fontes hidrotermais, nos fundos dos oceanos e em água sulfurosa, né? Em algumas fendas que entre placas tectônicas, né? Vamos lá. Então podem viver em temperaturas de cerca de 100 graus. Galera, isso aqui, quando se descobriram esses seres, e que são quimiosintetizantes, tá? Foi a partir deles aí que se descobriu esse processo de quimiossíntese. Esses organismos, eles foram muito bem sacados para uma questão, para podermos fazer aí, atualmente, o tal do PCR, que é uma polimerização das cadeias nucleotídicas, tá? Do DNA. Para poder fazer exame de DNA, a gente precisa abrir o DNA e produzir vários, só que precisa disso em alta temperatura. Então o que a gente faz? Hoje a ciência pega a DNA polimerase, que é uma enzima que produz DNA, que tem a sua fonte nessas termófilas. Né? Porque a gente precisa aquecer muito o DNA, chegar a 70, 80 graus, e nessa temperatura produzir cópias de DNA. E só quem tem DNA polimerase que suporta essa capacidade são essas arqueobactérias termófilas. Isso gerou aí, na década de 80, um prêmio Nobel para o cientista, tá? Que descobriu essa possibilidade. Bem, e nós vamos ter as halobactérias. Halo é que vive em condições de extremo sal. São bactérias que vivem em ambientes com alta salinidade, né, como Salinas, o Mar Morto, lagos salgados nos Estados Unidos, enfim. Realizam um processo simples de fotossíntese, né, uma fotorredução. E aqui a gente tem uma imagem aí desses organismos halófitos, tá? Essas halobactérias. São halófilas, né? Filo é amigo, tá? Então, termófila, metanogênica e halobactérias ou halófitas. Bem, vamos às bactérias propriamente dito. Quem são elas? Bactérias têm grande diversidade, né? Apesar de elas serem conhecidas, muito conhecidas, por causa das doenças que elas causam, elas não são por causa da doença. A doença é apenas um dos tópicos. Bactérias são muito antigas, são os primitivos mais antigos, né, seres que estão no planeta há muito tempo, conviveram, não as que estão vivas hoje, obviamente, mas os antepassados das bactérias conviveram com condições muito adversas no planeta. Tá? E sobreviveram. Então, são altamente capazes de sobreviver nesse planeta. Tá? Então, eles não fazem só causar doença em humanos. Eles existem muito antes dos humanos, então não faz sentido, né? Algumas se aproveitaram se aproveitam de qualquer organismo, de qualquer animal e qualquer ser para causar, né, tirar proveito, para ser parasita. Tá bom? Temos bacterioses em diversos seres. Bem, mas elas também vão fazer parte de processos ecológicos importantíssimos, como é o caso do ciclo do nitrogênio, tá, na natureza, o ciclo biogeoquímico. Por exemplo, nós temos uma associação, né, entre o risóbio e as raízes de leguminosas, que o risóbio transforma nitrogênio, né, em um nitrogênio viável para as plantas, que é o nitrato. Então elas pegam o nitrogênio ainda não viável e transformam no nitrogênio viável, liberando isso para as raízes das leguminosas. E, ao mesmo tempo, as leguminosas produzem para elas aqui um ambiente estável para elas poderem reagir. Então, elas formam nódulos nas raízes para elas poderem sobreviver, gerando aqui açúcares, gerando uma série de nutrientes dessas raízes para que os risóbios sobrevivam.
E, inclusive, as plantas leguminosas podem ser utilizadas, então, num processo de adubação. Se você quer melhorar a quantidade de nitrogênio num solo, você coloca leguminosas, que elas vão fazer isso naturalmente. Depois que você tiver sua colheita, enfim, pegou feijão, plantou soja, depois que você colhe esses produtos, você deixa essas raízes lá no solo com esses rizóbios, processa esse solo, enfim, faz todo um processo e vai ter nitrogênio nesse solo. Esse solo vai estar adubado, beleza? Então são essas bactérias aí. No intestino e no fígado humano, essas bactérias produzem vitaminas como vitamina K, vitamina B8, vitamina B12, né? Nossa flora intestinal também está associada à produção de vitaminas, tá? Agora, olha que importante, se não fossem essas bactérias, nós não teríamos decomposição, gente. Decomposição de matéria orgânica. Então, tudo que é lixo, tudo que é rejeito, tudo que ficou aí, que vai apodrecer, quem vai fazer isso? Em parte, as bactérias, tá? E também hoje são utilizadas na engenharia genética, as bactérias. Por exemplo, é o caso da insulina. Toda a insulina hoje vendida no mercado é insulina produzida por bactérias, tá? Uma bactéria transgênica feita lá na década de 70, em que se inseriu nessa bactéria, no plasmídio dela, naquele DNA extra, inseriu-se nela o gene para a produção de insulina humana. O gene de insulina humana, tá? Então essa bactéria produz insulina humana. Insulina humana que é usada, né, em humanos para questões de diabetes, né? Pessoas que têm problemas de diabetes. Bem, quais são as estruturas presentes nessas bactérias? Nós vamos ter aqui, de fora para dentro, algumas bactérias têm uma cápsula, tá, de proteínas, tá bom? Gelatinosa, que auxilia na adesão dessas bactérias ao meio onde estão, adesão entre bactérias, tá? Uma cápsula proteica de mureína que vai estar ali produzindo uma adesão e manutenção de vida, uma série de questões. Elas vão ter uma parede celular, que a gente vai ter um slide aí só para mostrar a questão de parede celular gram positiva, gram negativa, tá? Inclusive classifica algumas bactérias. Temos membrana plasmática, toda célula precisa de uma membrana plasmática. E dessa membrana, do interior dela, saem umas fímbrias, tá? Que depois a gente vai ver aí na reprodução. Essas fímbrias podem ser utilizadas no processo de conexão de citoplasmas, tá? Algumas dessas bactérias podem apresentar flagelos. Esses flagelos que vêm da parede celular são flagelos diferentes dos flagelos de células eucarióticas. E aí nós podemos encontrar o DNA extra, que é o plasmídio, a região do nucleóide, que é essa região do DNA, né, que está aqui toda emaranhada aqui, mas está misturada ao citoplasma. Na parede celular a gente já falou, os ribossomos, que é a única organela que eles têm de verdade, e o citoplasma deles, beleza? Que estão mergulhados no citoplasma. Aqui temos uma fotomicrografia real, né? Algumas dessas bactérias podem ter no meio delas aqui uma dobrinha da membrana plasmática, chamada de mesossoma, tá? Que aí seria uma organelazinha responsável por respiração celular, mas ela ainda é meio controversa, mas aceite, para o nosso nível aqui, mesossomo estaria envolvido aí em respiração celular, tá? Beleza. Visto, galera? Então vamos lá. As cianobactérias, gente. Cianobactérias são micro-organismos procarióticos que podem viver isolados ou em colônias. E vamos ter aí a maioria delas em água doce, mas também podem ser encontradas no mar,
em solos úmidos, agregado a fungos, formando líquens muito importantes. Tem várias associações com fungos formando líquens, tá? Esses seres são autotróficos porque possuem clorofila, tá? Também pode ter outros pigmentos, ficocianina que dá um azulado, a ficoeritrina que é avermelhado, tá? Que estão espalhados aí na sua membrana. Elas vão ter essa camada gelatinosa, tá? Tem uma parede celular, igual uma bactéria mesmo, os ribossomos 70S. Aqui ela tem uma série de membranas internas que temos clorofila e outros pigmentos, e o material genético lá dentro do citoplasma. Lá temos os ribossomos, essas bolinhas também que vocês estão vendo aí. Tá? Essa camada gelatinosa geralmente é pigmentada, né? Podendo apresentar cor vermelha ou amarela, entre outras. Também é mais comum em cianobactérias de ambiente terrestre, porque evita a desidratação, essa camada gelatinosa. Tá? E aqui a gente tem uma colônia, tá? De bactérias, de cianobactérias comuns aí. Essas são as colônias bem comuns. Nós temos várias delas, várias espécies, tá? Fazem fotossíntese. São importantíssimas na fixação de nitrogênio no solo, tá? Na fixação de nitrogênio no solo. E fazem fotossíntese pra caramba. Liberam aí oxigênio, tá? Fazendo fotossíntese. Legal. Bem, classificação das bactérias, galera. Bactérias podem apresentar diferentes tipos de morfologia. E essa morfologia gera uma classificação, tá? Então a gente tem as esféricas, tá? Sozinhas, bactérias esféricas, tá? Que são chamadas de cocos, tá? Então, pneumococos, né? São bactérias que têm esse formatinho, causam pneumonia, né? Nós temos o bacilo, que é o mais antigo. Na verdade, o nome bactéria vem de bacilo, tá? De bastão. Bactéria seria bastão. Então, as mais antigas conhecidas são essas bactérias na forma de um bastãozinho, sim, tá? Inclusive a imagem que está no fundo aqui são bastões, tá? De salmonela. Então a gente tem aí a causadora de tuberculose, da hanseníase, do tétano, são todas bacilos, tá? Ou bastões. Nós temos o espirilo ou espiroqueta, que tem forma espiralada em alfa-hélice, tá? Elas têm esse formato assim, em alfa-hélice. Então, por exemplo, a Treponema pallidum, né? Que causa a sífilis. Nós temos o vibrião. Esses são os tipos diferentes, tá? Em forma de vírgula, tá? Por exemplo, o vibrião, o vibrio cholerae, tá? Causa cólera. Beleza. Agora, nós temos arranjos. Esses arranjos são vistos em cocos, também podem ser vistos em bacilos, mas não acontecem em espirilos nem em vibriões. Tá? São os cocos que vão ter esse tipo de organização, que são os diplococos, que são esses organização 2 a 2, eles são unidos assim, tá? O Streptococcus pneumoniae, diplococos, né? Que é o Streptococcus pneumoniae, que é um diplococcozinho, são vários de 2. O Streptococcus, que é uma carreirinha delas, assim, ó. Aqui essa imagem não está muito legal, mas são várias assim unidas, tá? Então formam aí gênero Streptococcus, por exemplo. O Staphylococcus parece um cachinho de uva, que é assim, tá? Lembrando, voltando ao Streptococcus, a gente pode ter streptobacilos, tá? Bacilos organizados assim, ó, em fileirinhas.
Isso também existe. Estafilococos são cocos agrupados como se fosse um cachinho de uva. Nós temos as tétrades, são 4, tá? Unidas, e as sarcinas, que são que formam arranjos cúbicos, né? Aqui, por exemplo, ali de 8, né? Temos aqui duas aqui atrás, aqui 2 e 2 ali atrás. Então forma um cubo, tá certo? Esse meu cubo ali não ficou muito legal, não. Né? Formando como se fosse um cubo. Beleza? Então são chamadas sarcinas. Não é assassina, não é sarcina. Beleza, gente? É isso aí. São essas as classificações. Agora, as bactérias também podem ser classificadas em gram positiva e gram negativa. O que significa isso? A parede celular, tá, dessas bactérias, as gram positivas, elas vão ter uma parede por fora que vai formar, que é uma parede de peptidoglicano, que quando se coloca em pigmento, tá, em corante, um corante violeta, que foi elaborado aqui por Hans Christian Gram, ela fica com a coloração, né, arroxeada, azulada, né, enfim, violeta, né? Então ela fica com esse peptidoglicano colorido. E a gente chama, então, pingou lá o corante e ficou com o corante colorido, ficou com a célula colorida, a bactéria, então a gente chama ela de gram positiva. Isso é importante, porque toda bactéria gram positiva, ela é suscetível à penicilina. Ou seja, a penicilina acaba com consegue, a não ser que ela esteja resistente a antibióticos, a penicilina consegue destruir essa parede aqui, celular de peptidoglicano. Então, mata a bactéria, destruindo a parede celular. Já as gram-negativas, elas têm a parede celular de peptidoglicano, só que essa parede fica por dentro de uma outra membrana, tá? Por dentro de uma outra membrana. Então, passa o corante aqui e ele não colore, por isso chamado de gram-negativa. Tá? Essas bactérias já não são suscetíveis a antibióticos do tipo penicilina. Elas vão ser suscetíveis a outros tipos de antibióticos. Tá? Beleza, gente? Então essa é mais uma classificação, gram positivo e gram negativo. Nós temos bactérias capsuladas e outras bactérias especiais, tá? Então, como a gente falou, algumas possuem externa à parede celular uma cápsula gelatinosa formada por polissacarídeos, tá? Ou outros compostos. Essa camada dificulta que a bactéria seja eliminada por células de defesa do indivíduo infectado, então aumenta o poder infectante das espécies patogênicas de bactéria. A perda da cápsula pode levar a uma ação mais eficaz do sistema imunológico do indivíduo infectado e a eliminação da bactéria, tá? Que perde sua ação patogênica. Por exemplo, as causadoras da pneumonia capsuladas são patogênicas, mas as não capsuladas são inofensivas quando a gente tem um sistema imunológico normal. Tá? A cápsula apresenta ainda outras funções, como a aderência da célula bactéria às superfícies, tecidos, dificultar a fixação de bacteriófagos, ou seja, de vírus que causem problemas com bactérias. Tá? Essas são as bactérias encapsuladas. Existem também bactérias com características especiais, chamadas de rickétsias, clamídias e micoplasmas. Tá? Então está aqui. Rickétsias são parasitas intracelulares muito pequenos, de 1 micrômetro de comprimento por 3 micrômetros de diâmetro, possuem parede celular, não crescem em meio de cultura artificial, somente no interior de células, tá? Provocam aí o tifo, são transmitidas por piolho, tá? Então, uma das doenças aí, o tifo, né, é causado por uma rickétsia, que é uma bactéria muito pequena.
As clamídias são parasitas intracelulares obrigatórios. Possuem parede celular, são células, tá? Não é diferente de vírus, mas são muito menores, tá? E provocam algumas doenças, né? Tracoma, que ele pode provocar cegueira, pneumonias e doenças sexualmente transmissíveis, tá? As clamídias aí provocam. Micoplasmas. Essas são as menores células conhecidas, tá? Não passam de 0,2 micrômetros, tá? Muito pequeno. Não possuem parede celular, por isso não são atacados pela penicilina, porque a penicilina ataca a parede celular. Possui menos da metade de todo o DNA existente em outros procariontes, ou seja, DNA muito pequeno, e só é capaz de sintetizar moléculas essenciais para a sobrevivência, não sintetiza nada além disso. Tá? São parasitas intracelulares obrigatórios e causam nos humanos pneumonia, tá? Também conhecidos aí como PPLO, que é Pleuropneumonia-like organism, ou seja, organismos que vão causar uma pneumonia por infectar a pleura do pulmão, né, que é o epitélio que está dentro do pulmão. Eles entram ali naquele epitélio e causam problemas, tá bom? Então essas são bactérias especiais. Bem, como é que se dá a reprodução das bactérias? Nós temos a reprodução assexuada, simples, por bipartição ou cisparidade, ou seja, uma bactéria vai duplicar o seu material genético, né, duplicação do DNA, e esse DNA agora vai se dividir em dois. Agora essa bactéria simplesmente vai se dividir em duas, uma dá origem a duas semelhantes, né? O processo aí de mitose, né, que a gente chama. Uma célula dá origem a duas iguaizinhas a ela, tá? Com o mesmo conteúdo genético. Beleza? Simples assim. Então, o DNA duplicou, eu posso fabricar duas células diferentes. Obviamente aqui vai ter um processo de renovação celular, né, porque essa aqui era uma célula já antiga, ela vai se renovar, vai ter novos processos aqui, formando dois novos indivíduos. Tá? Mas nós temos uma sexuada ou pré-sexuada, tá? A gente pode chamar também de reprodução pré-sexuada, porque não tem gameta, tá? Mas se a gente considerar que a reprodução sexuada é aquela que vai ter troca de material genético, então isso aqui é sexuada, tá? Troca de material genético, então ela é sexuada, porque vai trocar. E nós temos 3 tipos de reprodução sexuada, então, em bactérias. A conjugação, que é aquela que vai usar aquelas fímbrias. Então, eu tenho uma bactéria, que seria a bactéria macho, ou uma bactéria mais, uma bactéria menos, a fêmea, tá? Que forma uma ponte citoplasmática lá pelas fímbrias, se unem, e aí ela duplica esse plasmídio, né, esse plasmídio é duplicado, e ela transmite o plasmídio para outra bactéria aqui. E aí, no final das contas, as duas bactérias terminam com o mesmo conteúdo plasmidial. E aí eu poderia chamar as duas de células agora positivas. Uma que era negativa passa a ser positiva porque passa a apresentar esse plasmídio. E nesse plasmídio aqui, gente, é que geralmente nele estão aí os genes de resistência bacteriana. Então, uma bactéria resistente pode passar para outras essa resistência, tá? Por conjugação. Agora nós temos outros tipos. A transformação. Quando uma bactéria está aqui, ó, o seu DNA, a bactéria aqui inteirinha, quando ela morre por algum motivo e deixa esse DNA no meio, fragmentos de DNA no meio, uma outra célula bacteriana pode vir aqui e capturar esses fragmentos. Então essa bactéria aqui agora, ela vai pegar esse fragmento e vai incorporar ao seu próprio genoma, ao seu DNA, tá vendo? Isso aqui, ó, um pedacinho do DNA da outra passou a essa aqui. Então teve troca de material genético entre uma bactéria que morreu, obviamente, e uma que ainda está viva. O nome disso a gente chama de transformação.
Outro tipo é transdução, que aí envolve um vírus. Então, eu tenho aqui um bacteriófago, tá? Esse bacteriófago insere o seu material genético, o seu DNA, que em alguns casos é incorporado ao DNA da bactéria como um prófago, tá? O que vai acontecer é que se essa bactéria permitiu isso acontecer, se ela não tinha resistências a isso, ela tem várias, as bactérias têm várias resistências a isso acontecer, esse prófago vai matar essa bactéria, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai incorporar o seu material genético em todas as cópias de DNA que foram fabricadas pela bactéria. Então, o DNA da bactéria é degradado em novos fagos e os novos fagos podem conter trechos do DNA da bactéria. Tá? Então, esses fagos aqui, que vão se formar a partir daqui, eles têm lá, trechinhos de DNA bacteriano. Esses fagos se formando e infectando novas bactérias vão levar para essas novas bactérias um trecho dessa bactéria original aqui. Ou seja, houve um processo de troca de material genético com uma bactéria que morreu e uma nova, só que por um processo de infecção por um vírus. Então a gente chama isso de transdução. Beleza? Agora, esses são todos os tipos. Então temos lá assexuada, cisparidade ou bipartição, sexuada, conjugação, transformação e transdução. Beleza, gente? Então é isso, reprodução. Vamos falar do metabolismo aqui. Todos os seres vivos precisam, né, metabolizar, precisam de nutrientes, precisam de energia, precisam, né, energia para manter seus processos. Então, essa energia vai ser energia química, né, que vai estar nas substâncias. Então, as bactérias podem ser divididas em dois grupos, as bactérias autótrofas e as heterotróficas, tá? Então, as autotróficas são aquelas que fazem fotossíntese, tá? Ou quimiossíntese. Então, a gente tem as fotoautotróficas e as quimioautotróficas, beleza? Na fotossíntese, esses micro-organismos utilizam como reagentes o gás carbônico e o gás sulfídrico, em vez de água, tá? Por isso liberam enxofre em vez de gás oxigênio. Então, essas bactérias fotossintetizadoras, elas vão ter uma bacterioclorofila e que vai liberar gás sulfídrico, tá? Enxofre, aqui, ó. Desculpa, vai liberar enxofre, não gás sulfídrico, no ar. É aquele cheiro quando a gente passa num valão, aquele cheiro horrível, aquilo ali é porque tem bactérias ali que estão assimilando o gás sulfídrico, que já não é tão bom assim, porque algumas liberam esse gás sulfídrico, as que fazem quimiossíntese na presença, né, de enxofre, tá? E libera enxofre, tá? Aquele cheiro horrível que a gente sente aí, tá? As cianobactérias, que eu já falei para vocês, realizam a fotossíntese comum. Então pegam aqui gás carbônico, água e liberam lá oxigênio, tá? Glicose, aqui ó, glicose, todas elas aqui, tá? E água. E liberam oxigênio para a atmosfera, que é o que a gente está respirando, tá bom? Na quimiossíntese, o que elas vão fazer? Elas induzem uma reação química que libera energia para elas produzirem o composto orgânico, tá? Essa substância aqui pode ser amônia, tá? Pode ser o ácido sulfídrico, tá? E aí libera enxofre aqui, tá bom? E aí libera gás sulfídrico aqui no final também, tá? Opa, gás sulfídrico aqui, que dá aquele cheiro naquele ambiente todo lá que eu estava falando, tá? Então, beleza. E vai sintetizar aqui seus compostos, ó. Composto aqui, ó. Beleza? Orgânico que ela vai consumir. As heterotróficas, tá?
podem ser igual a animais e fungos, ou seja, dependem dos autotróficos para obter seus carboidratos, tá? Esse tipo de bactéria pode realizar respiração celular aeróbia ou anaeróbia ou ainda a fermentação. Respiração aeróbia é na presença de oxigênio. Respiração anaeróbia é na presença de um outro gás, que não o oxigênio. E fermentação é na ausência de oxigênio, tá? Total, sem nenhum outro gás. São 3 formas diferentes. Então, a respiração aeróbia ocorre aí com a degradação das moléculas de glicose. Então, ela consome a glicose que foi produzida lá por todos os outros tipos. Estou vendo aqui, ó. A fotossíntese da bactéria produz glicose, a fotossíntese da cianobactéria produz glicose, a quimiossíntese produz glicose. Então, essas bactérias vão utilizar essa glicose para se alimentar, né, com oxigênio, se elas forem aeróbias, ou com outro gás, e vão eliminar gás carbônico e água, né, como aqui, ó, nessa reação. Ou ainda elas vão fazer fermentação, tá? Fermentação lática vai produzir ácido lático, fermentação alcoólica, algumas bactérias podem fazer, fermentação acética, que produz o vinagre, fermentação butírica, tá? Que é usada para a fabricação de margarinas, inclusive, mas também. E aí várias delas, tá? Essas bactérias, elas vão viver em ambientes com ou sem oxigênio. Mas para fazer fermentação, elas precisam do ambiente sem oxigênio. Agora, existem bactérias, por exemplo, que vivem em condições anaeróbias obrigatórias, como o caso do Clostridium tetani, né, que provoca o tétano. Por isso que a gente usa aí água oxigenada, porque essa água oxigenada vai liberar oxigênio na ferida e vai matar essas bactérias, porque elas não suportam oxigênio, tá? E é isso, galera. Agora é fazer exercício, tá? E para fixar esse conteúdo, valeu? Então, aquele abraço, até a próxima.